Surpreendentemente, o TSE fez o julgamento da suposta, né, que agora já não é mais suposta, na realidade, porque já foi julgado, do uso inapropriado como mecanismo de campanha da comemoração do bicentenário do 7 de setembro, no ano passado, pelo Bolsonaro e o Braga Neto. Então, o que aconteceu? Depois da comemoração, Bolsonaro e Braga Neto teriam ido até um trio elétrico próximo de onde o evento estava ocorrendo. E eu até acredito, gente, que para ele não tinha como ser diferente, porque toda a campanha dele, a comunicação dele é pautada na ideia de patriota, ele ia, claro, se aproveitar. Então, houve, de fato, um aproveitamento, mas o que o tribunal entendeu é que ele fez uso de um aparato todo que era público e republicano, né? Que não poderia ser utilizado por ele. Desta forma, Braga Neto fica inelegível até 2030, sendo que ele tinha, num primeiro momento, né, do que nós conhecemos, a vontade de se candidatar nas próximas eleições municipais. Não vai poder se candidatar, está inelegível. E os dois obrigados a pagarem multa altíssima, uma com um valor superior a R$ 400 mil e outra num valor superior a R$ 200 mil. E aí, quero saber de vocês o que vocês acham. Vou começar pela Deise, que está quieta aqui. Eu tô ouvindo. É. Paulo, bem-vindo aqui. Gurias, boa tarde todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu tenho várias ponderações em relação a isso. Eu acho que a gente tem que analisar sobre diversos aspectos. Assim, primeiro, era esperado que isso fosse acontecer, né? Principalmente a inelegibilidade do Braga Neto também. A gente tem conversado muito aqui, as gurias e eu, sobre essa questão de, a partir do momento em que tu sai de um cargo político, parece que começa uma caça às bruxas, né? Eu acho que um ponto é que o 7 de setembro, sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele adquiriu um outro significado, isso não tem como negar, né? Eu acho que todos os outros ex-presidentes não conseguiram dar para o 7 de setembro o significado que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu. Isso incomodou. E aí, obviamente, quando ele sai do poder, começa a sacar essas bruxas, tudo que ele fez começa a ser questionado. Tem um outro ponto aí, eu fui reler as falas do ex-presidente durante o 7 de setembro. Ele pediu voto, ele pediu para as pessoas irem votar. Então, tirando toda a amplitude do que foi o 7 de setembro, realmente ele se excedeu. Mas aí eu vou para o meu principal ponto no meio disso tudo, que foi até o tema de uma coluna que foi publicada, uma coluna minha que foi publicada no UOL hoje, que é uma maldição que existe na política brasileira que se chama reeleição, essa praga dessa reeleição, que faz com que os políticos, assim que assumam as suas cadeiras, assim que sentem nas cadeiras em Brasília, eles já comecem a pensar na reeleição. Se vocês forem pensar, esse governo Lula, o primeiro governo Lula, que primeiro ano de governo Lula, não teve nem aquela tal da lua de mel que a gente tanto ouve falar logo que um governo assume. Ele não conseguiu simplesmente usar o capital político dele, porque assim que ele sentou na cadeira, todo mundo começou a pensar em reeleição e liberação de emenda. E a gente tem que lembrar que de todos os presidentes que tentaram reeleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único que não conseguiu se reeleger. Mas todos, sem exceção, FHC, Lula, Dilma e incluindo Bolsonaro, sofreram duras críticas por usarem a máquina pública em função da reeleição. Ou seja, o país inteiro para porque eles só estão pensando em ser reeleitos. E aí a gente tem um problema de renovação no Congresso que eu não vou me estender. Mas assim, era uma decisão esperada. O próximo presidente que sair do poder, se assumir um outro de uma outra corrente ideológica, vai acontecer essa caça às bruxas, porque isso virou um normal no Brasil. Então, nada de novo no front.